Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, né, do 7º ano. E na aula de hoje, galera, nós vamos iniciar o capítulo 8, região Sudeste. Eu vou trabalhar na aula de hoje nas páginas 18, 19, 20, 21. Pelo menos aí das páginas 18 a 21. Na aula de amanhã nós trabalharemos das páginas 22 a 26. Então, nas duas aulas, do dia 14 e do dia 15, características gerais e paisagens naturais da região Sudeste. Bom? Ô, Clara, saudades também. Que bom que você está aqui. Então, pessoal, vamos iniciar então na página 18, tá? Gostaria que todos vocês acompanhassem. Na página 18, nós temos o início do capítulo da região Sudeste. Eu queria chamar a atenção nessa página 18, nessa imagem, que mostra aí a colheita de café. Não é à toa essa imagem. Por quê? Porque o café foi uma cultura agrícola que impulsionou a economia da região Sudeste a partir do século XIX. Vamos lembrar que a região Nordeste, que nós estudamos no último capítulo, foi a primeira região do país a ser colonizada, e teve sua importância econômica muito grande durante o período colonial, com as plantações de cana-de-açúcar, principalmente com os engenhos de açúcar. Quando chega o século XIX, que o café chega no Brasil, a região Sudeste do Brasil já começa a ganhar muito mais importância econômica, principalmente com o declínio da economia açucareira da região Nordeste, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, ok? Então, essa imagem aqui das plantações de café não foi escolhida à toa. A economia cafeeira do Brasil teve início na região Sudeste e, com o declínio da atividade açucareira do Nordeste do Brasil, colocou a região Sudeste como a principal região do Brasil no que diz respeito à economia. Foi na região Sudeste que o Brasil se industrializou, e a região Sudeste também adquiriu o posto de região mais urbanizada, com a maior população urbana do Brasil. A gente já estudou isso lá atrás também, em Brasil Urbano. Tá? Lembrem-se que esse tema já foi um objeto de estudo nosso, ainda lá atrás, na apostilas 1 e 2, tá bom? Clara, página 18 e 19, tá, Clara? Eu vou começar agora, pessoal, na página 19. Nós temos um texto aqui de introdução. A região Sudeste hoje é a mais dinâmica, é a que tem maior influência econômica sobre as demais regiões. E como eu já acabei de falar, o cultivo do café foi o motor que proporcionou a região Sudeste em se transformar aí na região mais urbanizada, mais desenvolvida economicamente. Tá bom, pessoal? Então, analisando aqui as características gerais da região Sudeste, nós temos essa tabela, como de costume, como nós fizemos na região Nordeste. Vamos analisar essa tabela que fala sobre os estados que compõem a região Sudeste, suas capitais, sua população, área e densidade demográfica. Assim como nós fizemos na região Nordeste, nós vamos fazer em todas as regiões brasileiras. Então, analisando essa tabela, pessoal, nós temos aqui a localização geográfica da região Sudeste do Brasil. A região Sudeste é composta por 4 estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As capitais dos estados, a nossa capital Vitória, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, e São Paulo, capital do estado de São Paulo. Uma curiosidade. No Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo são nomes dos estados cujas capitais têm o mesmo nome do estado. Então, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo são capitais dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o nome do estado tem o mesmo nome das suas capitais, das suas cidades, que são as capitais. Hoje, metrópoles, Grandes metrópoles. Beleza, galera? Analisando essa tabela aqui, eu gostaria
de relembrar um conceito que nós estudamos lá atrás. Tá? A Esther falou que São Paulo tem a menor densidade demográfica. Mais ou menos, Esther. Minas tem a menor densidade demográfica, tá, Esther? É Minas, depois Espírito Santo e depois São Paulo, tá bom? Em relação ao Rio de Janeiro, a densidade demográfica de São Paulo é menor. No Rio de Janeiro, a densidade demográfica é maior. Eu vou começar já, Esther, pelo seu comentário. Pessoal, diante de tudo que nós estudamos desde o início do ano, desde quando nós estávamos em sala de aula, não sei se vocês estão lembrados, nós estudamos dois conceitos, populoso e povoado. Lembram? Populoso é quando um estado, uma cidade, enfim, uma região tem uma população total, né, muito grande. E povoado significa o quê? Que a sua densidade demográfica é grande. Então, observando a tabela, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: qual o estado mais povoado da região sudeste? Povoado significa o quê? Com a maior densidade demográfica. Qual é o estado mais povoado? Rio de Janeiro. Muito bem, Betânia. Muito bem, Esther Pelisson. Clara, não é São Paulo, não. É Rio de Janeiro, como o Yarley também colocou aqui. Clara, esse é o perigo da gente confundir populoso com povoado. Eu pedi qual o estado mais povoado. Quando a gente fala em povoamento, a gente fala em número de habitantes por quilômetro quadrado. Observa a tabela, Clarinha. É densidade demográfica. Quando eu falo assim, pessoal, qual o estado mais populoso? Opa, populoso em número de habitantes. São Paulo, 45 milhões de habitantes. Qual é o estado mais povoado? Povoado é população relativa. Né? É a média de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem, Clarinha. Isso aí, se você entendeu, tá ótimo. Né? O mais populoso é São Paulo, 45 milhões de habitantes. O mais povoado é o Rio de Janeiro, que tem em média 381 habitantes por quilômetro quadrado. E uma outra pergunta, por que o Rio de Janeiro é o estado mais povoado? Lembre-se que vocês têm que comparar a população com a área. Né? Por que o Rio de Janeiro é o estado mais povoado? Alguém poderia responder? Pelo chat ou pelo microfone? Fiquem à vontade. Vamos participar da aula, pessoal. Não deixe o professor Rubens falando sozinho. E Ali colocou aqui, ó, pois é menor, sendo assim as pessoas se centralizam mais. Beleza, Betânia também colocou, pois ele tem uma maior distribuição na população. Isso aí, Betânia e Ali estão corretos. Mas não adianta ser um estado pequeno se a população não for grande. Compare Rio de Janeiro com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma área um pouquinho maior que a do Rio de Janeiro, bem parecida. Só que comparem a população do Espírito Santo com a população do Rio de Janeiro. Vamos colocar que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro têm praticamente a mesma área. Só que a população do Rio de Janeiro é muito maior que a do Espírito Santo. Por isso que a densidade demográfica do Rio de Janeiro é muito maior que a do Espírito Santo. A Letícia colocou, ó, a Betânia colocou, muito populoso, mas pouco povoado. Na verdade, Betânia, o estado do Rio de Janeiro é bem populoso, né, e bastante povoado. Letícia colocou, ele é menor e tem uma maior concentração de pessoas, exatamente. Por isso que a densidade demográfica é maior. Ah, não o Rio, o Espírito Santo. Ah, sim, Betânia, o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, então, o Espírito Santo ele não é muito populoso, mas também não é muito povoado. O Espírito Santo, em comparação com os outros, é pouco populoso e pouco povoado, tá? Beleza, Betânia? Ele é pouco populoso e pouco povoado. O Rio de Janeiro, ele é muito populoso e muito povoado. São Paulo, extremamente populoso e nem tão povoado assim, se comparado com o Rio de Janeiro, porque o tamanho do estado de São Paulo é muito grande. Minas Gerais é um estado populoso, mas por que ele é tão pouco povoado? Porque a sua área territorial é gigantesca. Né? Minas, muito populoso e pouco povoado. É isso aí, Betânia. Vocês estão entendendo, né, perfeitamente diferente de populoso e povoado. Isso eu já expliquei lá atrás, no início do ano. Vocês não podem esquecer. Alguma dúvida, pessoal?
É isso aí, Arley, 294,7 é a diferença, né? É a diferença. Beleza? Tranquilo, pessoal? Na página 20, galera, nós vamos começar a estudar, né, as paisagens naturais, né, as paisagens naturais da região sudeste. E para estudar as paisagens naturais, nós devemos levar em consideração, pessoal, alguns fatores naturais para entender a formação das paisagens da região sudeste. Para nós estudarmos as paisagens naturais da região sudeste, os 4 principais fatores naturais que compõem as paisagens: clima, vegetação, relevo e hidrografia. Né? Clima, vegetação, relevo e hidrografia. Os principais elementos naturais que influenciam nas formações das paisagens. Paisagem, tudo aquilo que nós observamos à nossa volta, certo? Então, as paisagens naturais da região sudeste, elas precisam ser estudadas levando em consideração esses 4 principais elementos naturais. Não só da região sudeste, tá, pessoal? Como de qualquer região brasileira. Clima, vegetação, relevo e a hidrografia. Uma característica interessante da região sudeste, pessoal, é que as suas paisagens naturais, principalmente mais próximas à faixa litorânea, foram muito alteradas pela ação humana, né? Foram muito devastadas pela ação humana devido ao quê? Ao crescimento urbano, né? A urbanização das suas cidades. Né? A região sudeste é a região mais populosa do Brasil, é a região mais povoada do Brasil, né? É que mais possui números de cidades e municípios, enfim. A região sudeste é a mais desenvolvida economicamente, só que isso teve um preço. As paisagens naturais da região sudeste estão entre as mais transformadas do Brasil, principalmente a sua vegetação. Né? A cobertura vegetal da região sudeste foi bastante transformada devido, né, à expansão das atividades econômicas, ao crescimento urbano, né, ao crescimento das cidades. Tá? Então, essa é uma informação geral, né, muito importante, que vocês precisam saber. A região sudeste é a mais desenvolvida do Brasil, mas isso também teve um preço. Né? Esse crescimento econômico, né, principalmente com o surgimento da indústria no Brasil, se iniciando, né, na região sudeste, esse crescimento econômico, né, esse desenvolvimento econômico, a industrialização, a grande urbanização, né, o aumento das taxas de urbanização da região sudeste, isso teve um preço ambiental muito grande. Tá? A Esther Pelisson colocou, professor, se eu não me engano, a região sudeste é a segunda menor região do país. É isso mesmo, Esther. Né? Só perde para a região sul. É a segunda menor região em tamanho, em espaço territorial, mas é a mais importante economicamente, é a mais industrializada, é a mais urbanizada, mas também, né, é a região que mais sofreu com impactos ambientais nos seus biomas, né, nas suas paisagens. Bom, então, para a gente começar os estudos... uma observação, pessoal. De todos os estados que compõem a região sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, desses 4 estados, né, Minas Gerais é o único estado que não tem saída para o mar, tá, galera? Isso está no texto aqui da página 20, do primeiro parágrafo da página 20. Minas Gerais não tem litoral, tá bom? E do primeiro elemento, né? Primeiro elemento natural que nós vamos estudar para entender a formação das paisagens, principalmente das vegetações, né, que nós vamos estudar a partir de amanhã, nós temos que entender os tipos de clima que predominam na região sudeste. Deixa eu já analisar no mapa com vocês. Eu não vou ficar muito no texto, tá, pessoal? Essas paisagens naturais, os elementos, aspectos naturais da região sudeste, vamos principalmente analisar o mapa para a gente ter uma interpretação cartográfica, porque a interpretação do texto escrito vocês podem fazer aqui na apostila. Então vamos prestar bastante atenção no mapa de clima da região sudeste. Nós temos 3 tipos de clima, né, que ocorrem na região sudeste. O clima tropical, né? O clima tropical de altitude, que são os 2 tipos de clima tropicais
né, que predominam em quase toda a região sudeste, e tem uma faixa muito pequenininha lá no sul do estado de São Paulo, né, na divisa com o estado do Paraná, que já é a região sul, de clima subtropical. Mas é bem irrelevante essa faixa de clima subtropical. O mais importante é nós entendermos, né, as características dos climas tropical e tropical de altitude da região sudeste, que são os climas tropicais, né, predominantes. No finalzinho da página 20, pessoal, no último parágrafo da página 20, né, da transição da página 20 para a página 21, nós temos as principais características do clima tropical e do clima tropical de altitude, né, e que eu gostaria que vocês destacassem na apostila. Estou lá no finalzinho da página 20. Ó. O clima tropical é característico por exibir duas estações bem definidas. Como assim, professor? Não existem 4 estações do ano? O clima subtropical, que é o que predomina na região sul do Brasil, e nesse pedacinho aqui do estado de São Paulo, ele tem as 4 estações do ano bem definidas. É o único no Brasil. Todos os outros a gente consegue enxergar praticamente 2 estações do ano, né? Então, o clima tropical, né, que é o que predomina em boa parte da região sudeste, né, junto com o de altitude, no Espírito Santo, né, o que predomina no nosso estado é o tropical, apenas uma pequena faixa do nosso estado é tropical de altitude. Então, o clima tropical tem 2 estações do ano bem definidas, né, onde as chuvas estão mais concentradas no verão, que é a estação mais quente, né, e no inverno, né, a pluviosidade é bem menor. Então, no clima tropical, é muito interessante a gente perceber médias térmicas anuais aí em torno dos 26, 27 graus, né, beirando os 30 graus, tá? E em relação à temperatura, em relação a chuvas, pluviosidade, nós temos verões mais chuvosos e invernos menos chuvosos. Bom? Clima tropical de altitude, já na página 21, lá no início da página 21, para quem quiser destacar. Temperaturas médias anuais menos elevadas. Enquanto no clima tropical as médias giram em torno de quase 30 graus, no clima tropical de altitude, as médias giram em torno aí de 23, 24, no máximo 25 graus, as médias anuais. No inverno, o clima tropical de altitude é um clima muito frio, que é o clima que está nas regiões de planaltos e serras. Né? É isso aí, Esther Pelisson. O clima tropical de altitude fica principalmente no interior do território e em regiões de planalto e serras. Mas vamos lembrar que no Espírito Santo, na região do Caparaó, né, esse clima tropical de altitude ele também predomina. Tá bom? Então, galera, o clima tropical de altitude é um clima um pouco mais frio devido à elevada altitude. Vamos lembrar do início do ano. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, né, essas são as características climáticas da região sudeste. Na página 21 tem também o segundo parágrafo, né, que fala aí sobre o sul do estado de São Paulo, que tem o clima subtropical, né, que é um clima onde as chuvas são mais bem distribuídas e um clima um pouquinho mais frio. Tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Para a gente finalizar os estudos do clima, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre essa parte da apostila. Não sei se todos vocês fizeram a leitura, eu espero que vocês tenham feito a leitura em casa, que fala sobre microclima urbano. Quando a gente estuda os climas de qualquer região brasileira, pessoal, são as características climáticas naturais, ó, aqui na região sudeste. Um pedacinho de clima subtropical e o grande predomínio aqui dos climas tropical e tropical de altitude que vocês observam no mapa, como eles ocupam aí. Clima tropical de altitude mais no interior da região sudeste, e o clima tropical aí mais no oeste de São Paulo, norte de Minas e na faixa litorânea aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro e uma parte do estado de São Paulo. Depois eu vou fazer um resumão. Beleza, Esther, depois você reforça essa leitura, né? Vocês fizeram há muito tempo, façam um resumão. Então, pessoal, quando a gente estuda os climas, são os climas que predominam de forma natural. Essa parte de microclima urbano é muito importante que vocês entendam, porque microclima urbano são algumas mudanças, transformações nos climas, principalmente em grandes cidades, mas que não são naturais, ou são causadas ou são potencializadas pela ação do homem. Tá?
E, se eu não me engano, nós até já estudamos 2 exemplos de microclima urbano por influência humana nas grandes cidades, que são as ilhas de calor e inversão térmica. Eu tenho quase certeza que eu já expliquei para vocês o que são ilhas de calor e inversão térmica. Não sei se foi para vocês, se foi para o 8º ano, mas vamos lá. Quando a gente fala em microclima urbano, pessoal, são variações no clima provocadas pela ação do homem, pelas atividades humanas. Tá? Quais são os 2 principais exemplos de microclima urbano no Brasil? O que é microclima urbano? Algumas transformações no clima causadas principalmente em grandes cidades, em grandes metrópoles, responsáveis aí, ocasionadas pela ação humana, principalmente pela devastação de vegetação, que formam as ilhas de calor, e pela poluição, né? que gera aí um fenômeno que potencializa o fenômeno da inversão térmica. Uma observação que eu quero fazer para vocês. Ilhas de calor é um efeito causado 100% pelo homem. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre no inverno, mas ela traz problemas à nossa saúde, por quê? Porque o homem polui, e essa poluição não consegue se dispersar na atmosfera devido à inversão térmica, que é um fenômeno natural. Mas a poluição gerada pelo homem faz da inversão térmica natural um fenômeno que acaba prejudicando a nossa saúde. Esther Pelisson, você poderia fazer a leitura desses 2 primeiros parágrafos de microclima urbano, aqui no cantinho da página 21? Vamos lá? Senão o professor vai ficar um pouquinho cansado. Vamos lá, Esther, pode começar. Microclima urbano é um dos principais campos de estudo gráficos que se dedicam a estudar e analisar os efeitos das atividades humanas e procurar maneiras de reduzir seus impactos ambientais. Nas grandes cidades, as condições climáticas sofrem influência da própria malha urbana. Essa influência pode ser percebida em fenômenos como as ilhas de calor, que ocorrem em grandes cidades em virtude, principalmente da ausência de cobertura vegetal, com um significativo de temperatura em comparação às áreas mais arborizadas. Segura um pouquinho, Esther. Pessoal, primeiro exemplo de microclima urbano, ilhas de calor. O que significa isso? Em grandes cidades, né, principalmente nas maiores metrópoles do Brasil, né, vamos colocar o exemplo aí de São Paulo, Rio de Janeiro, vamos pegar o exemplo de São Paulo, maior metrópole brasileira. A ilha de calor é muito fácil de ser percebida. Como acontece a ilha de calor? Em regiões onde existem muitos prédios, muitas construções, muito concreto, muito asfalto e pouca vegetação, né? Principalmente em regiões muito verticalizadas, onde existem muitos prédios, uns bem próximos aos outros. O fenômeno da ilha de calor é muito mais fácil de ser percebido. Por quê? O concreto, o cimento, o asfalto, ele absorve calor muito rápido, então ele esquenta muito rápido. E pelo fato de ter praticamente quase que nenhuma vegetação, essas regiões onde os prédios são muito concentrados, numa região muito urbanizada e verticalizada, a temperatura é mais alta, é mais quente do que em regiões mais afastadas, né, desses grandes centros onde tem-se mais arborização. Onde se tem mais arborização. Tá? Então, quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo muito fácil de ser percebido na cidade de vocês, em Cariacica. Comparando aquela região central de Campo Grande, ali perto daquela pracinha, não tem, do comércio, da Expedito Garcia, em um dia muito quente de verão, a sensação térmica, com certeza a temperatura e a sensação térmica, a sensação de calor, é muito mais alta do que na pracinha de Cariacica Sede. Com certeza, na Expedito Garcia, né, em um dia quente, a temperatura vai estar mais elevada e a sensação térmica vai ser de muito mais calor do que na pracinha da igreja de Cariacica Sede, da igreja de São João Batista. Quem já foi nessa praça da igreja de São João Batista, em Cariacica Sede, e quem já foi na Expedito Garcia, em Campo Grande, com certeza já percebeu, ou quem ainda não prestou atenção, façam essa comparação que vocês vão perceber que na Expedito Garcia essa sensação de calor, de abafamento é muito maior.
Isso é a ilha de calor, né? Isso é a ilha de calor. Na Expedito Garcia forma-se uma ilha de calor. Por quê? Pouca vegetação, muitas construções, muito abafado, muito quente. Tá bom? Beleza? Esther, continua para mim. Próximo parágrafo. Outro fator que influencia o microclima das cidades é o fenômeno denominado inversão térmica, que pode se intensificar a concentração de poluição do ar nas grandes metrópoles ou aumentar o fenômeno conhecido como smog. A inversão térmica é um fenômeno geralmente natural, ocorrido nos meses mais frios, outono e inverno, que faz com que uma camada de ar quente se oponha à camada de ar superficial. Como resultado, o ar poluído não se e, portanto, não ocorre sua dispersão na atmosfera, aumentando a concentração de poluição no ar. Muito bem, Esther, muito obrigado. O Yale colocou, smog é aquela névoa contaminada, é aquele ar contaminado, é aquele ar avermelhado, acinzentado que fica geralmente, né, sobre grandes cidades. Tá? A Esther Broedel até colocou aqui, ó, professor, é uma diferença enorme. Na pracinha é bem friozinho e na avenida, por conta da grande movimentação e outros fatores, é muito quente mesmo. É isso aí, Esther, é muito fácil a gente perceber. Imagine em cidades como São Paulo, metrópoles como São Paulo, é muito maior. Tá? Pessoal, muito cuidado com a inversão térmica. A ilha de calor é um fenômeno 100% artificial, provocado pelo homem. Cuidado com a inversão térmica, tá? A inversão térmica é um fenômeno natural. O que é inversão térmica? Ó, nos meses de inverno, mais frios, outono e inverno, a camada de ar quente fica em cima e a camada de ar frio fica embaixo. É a inversão térmica, né? O ar frio é mais pesado, desce, o ar quente fica em cima. E esse é um fenômeno natural, pessoal, que ocorre nos meses de outono e inverno. É natural. Qual o problema da inversão térmica? Quando a ação humana interfere nesse fenômeno natural. Como nas nossas grandes cidades existem indústrias e muitos veículos liberando CO2, gases altamente poluentes, né, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, enfim, esses poluentes nos meses de outono e inverno, pelo fato da inversão térmica natural, o ar frio ficar por baixo, ficar mais próximo, né, ao topo dos prédios aí, formando aquela névoa, esses poluentes não conseguem se dispersar na atmosfera. Por isso que nos meses de outono e inverno é muito comum, ó, galera, essa imagem aqui, ó. Esse ar acinzentado, essa smog, essa nuvem de poluição fica concentrada bem próximo aí a essa área urbana. Então vamos prestar bastante atenção. A inversão térmica é o quê? A inversão das camadas de diferentes temperaturas. O ar quente sobe e o ar frio desce. O ar frio é mais denso, mais pesado, ele desce. Outono e inverno. Isso é natural, é normal acontecer. O problema é que o homem emite poluição e essa poluição não consegue vencer essa camada de ar frio, gerando essas nuvens de poluição, né, bem próximo, né, ao ar que nós respiramos. Beleza? Então, o homem faz da inversão térmica natural um fenômeno prejudicial à sua própria saúde quando emite poluição e esse ar frio forma uma camada que impede os poluentes de se dispersarem. E acontece o que acontece nessa imagem aqui da página 21. Poluição perto, né, do ar que nós respiramos. Beleza, meus queridos? Alguma dúvida, pessoal? Então, o microclima urbano é um microclima que se forma em grandes cidades, né, ocasionadas pela ação humana, que formam ilhas de calor, né, que nós devastamos a vegetação, construímos muitos prédios, formando a ilha de calor, e nós poluímos o ar, fazendo da inversão térmica, que é um fenômeno natural, um fenômeno artificial que prejudica a nossa própria saúde. Tá bom? Pessoal, eu gostaria que vocês, né, na verdade, o que eu estou explicando hoje, vocês já deveriam ter feito a leitura lá atrás, mas como faz muito tempo, hoje à tarde, deem uma revisadinha, né, nessas páginas 18, 19, 20 e 21, tá, que o professor Rubens explicou para vocês. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque na aula de amanhã nós vamos estudar as características da vegetação, né, do relevo e da hidrografia da região sudeste. E amanhã a gente consegue fechar
essa parte aí de características naturais da região Sudeste. Que aí semana que vem eu já passo, né? A gente já entra na parte de economia da região Sudeste, tá bom? Desenvolvimento econômico, e a gente já fecha o capítulo, beleza? Tranquilo? Então, chegue em casa, deem uma revisadinha no que eu expliquei e também façam uma leitura, deem uma lidinha em vegetação e hidrografia, passem o olho no livro, na apostila, para vocês relembrarem, para eu poder explicar amanhã e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu queria dar uma informação a vocês, pessoal. Eu fiquei muito tempo afastado, então, assim, quem enviou os estudos dirigidos do segundo trimestre agora, né, que eu já tinha passado lá atrás, eu vou entrar no Positivo On hoje, pessoal, e já vou começar a confirmação, tá? Já vou começar o aceite dos trabalhos, já vou começar a aceitar os estudos, o último estudo dirigido que eu passei para vocês, eu já vou dar o ok, vou conferir, tá bom? Então fiquem tranquilos, eu vi que tinha algumas mensagens no Positivo On, professor, meu trabalho chegou, vou fazer essa conferência toda hoje, tá, meus queridos? Aí amanhã eu vou avisar vocês, ó, de alguns alunos não chegaram, aí eu vou relembrar vocês e quem não fez, me mandem. Qual é o estudo dirigido, pessoal? Vai lá no Positivo On, né, no campo atividades, né, tem lá os estudos dirigidos aí do segundo trimestre, tá, pessoal? Né, os últimos estudos dirigidos que eu passei para vocês do segundo trimestre desta apostila 3, tá bom, galera? A apostila 3. O último foi de região Nordeste, muito bem, tá? Tranquilo, pessoal? Verdade, Alan. Verdade, já estão em casa. Estou pensando aqui que a gente está na escola e que vocês vão para casa, mas está certo, vocês entenderam. Tá bom, meus queridos? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Tá beleza? Então, galera, não vai ter mais tempo aí para a gente continuar, né, essa parte de vegetação, né, para essa aula, né, para essa aula de segunda-feira. Esse era o tema, né, a ser estudado. Região Sudeste, características gerais na página 19, né, e da parte de elementos naturais e paisagens naturais, né, a parte de clima e microclima urbano. Amanhã a gente termina em vegetação, relevo e hidrografia, e amanhã, né, depois da aula, eu já faço a postagem do que vocês precisam estudar para a semana que vem. Tá bom, pessoal? Beleza? Né? Gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, né? Façam uma revisão do que eu expliquei hoje em casa, né? E também já façam uma leitura, né? Passem o olho no conteúdo do que eu vou explicar amanhã, porque se vocês já tiverem alguma dúvida, fica mais fácil para o professor explicar, né? Amanhã, depois das nossas aulas, eu já posto o que vocês vão fazer para a semana que vem. Bom, então eu passei estudo dirigido região Sudeste, região Nordeste, tá? E amanhã eu vou passar o que vocês vão fazer, o que vocês vão precisar da leitura para a semana que vem, tá? E amanhã mesmo, pessoal, eu já vou postar um outro estudo dirigido também para esse segundo trimestre, tá, galera? Eu já vou fazer a postagem do que vocês precisam fazer para a semana que vem. Bom, vou abrir um tópico lá também, tá? Porque a gente vai ter que não correr, tá, pessoal? Mas eu preciso adiantar um pouquinho esses estudos dirigidos do segundo trimestre, porque nós já estamos no terceiro trimestre, e eu preciso fechar as notas de vocês também do segundo trimestre, tá bom? Então fiquem atentos, que amanhã vai ter postagem do que vocês precisam estudar na apostila para a semana que vem, e já terão alguns exercícios também de estudos dirigidos que vocês vão fazer para outra semana. Então, muita atenção, eu preciso da atenção e da dedicação de vocês dessa semana para a semana que vem, que nós vamos ter leitura na apostila e também estudo dirigido desse capítulo região Sudeste, tá bom? Então, fiquem atentos, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Um beijo no coração, muito obrigado pelas orações de vocês, muito obrigado, né, pelo pensamento positivo, pela minha recuperação, vocês foram muito importantes nesse processo, tá bom? Sou eternamente grato. Um beijo no coração, galera. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.